Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja presente em todos os corações e lares. Hoje faremos uma reflexão sobre uma das obras mais icônicas do Espiritismo, Há 2000 anos. Há 2000 anos é um romance espírita psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, publicado na sua primeira edição pela Federação Espírita Brasileira em 1939. É um livro singular que traz como subtítulo a narração de episódios da história do cristianismo no século I. O livro inicia com uma conversa entre dois amigos, Públio Lentulus Cornélios e Flamínio Severus, sobre um sonho de Públio com um antepassado, seu avô, e sobre a situação de saúde de sua filha Flávia, que contraíra a insidiosa lepra. Na busca de melhoras para a enfermidade da filha, Públio aceita a transferência com a família para os ares da Palestina. A coleção Vidas de Emmanuel pode ser considerada a obra-prima da literatura mediúnica. Através dos 5 romances de Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, somos apresentados às diversas encarnações do Espírito Emmanuel, numa trajetória temporal que segue as primeiras etapas do cristianismo primitivo. As 5 obras psicográficas que compõem essa coleção dos romances de Emmanuel não possuem uma ordem específica para a leitura e entendimento. Há apenas uma ordem cronológica de tempo em que as vidas de Emmanuel são narradas. Os romances Paulo e Estevão, de 1941, e Há 2000 anos, de 1939, ocorrem no século I, no início do cristianismo, enquanto o romance, 50 anos depois, de 1940, já se passa no século II. O 4º romance, Ave Cristo, de 1953, trata do cristianismo no século III, enquanto o último romance da coleção, a obra Renúncia, de 1944, se passa no século XVII. São obras que falam de valores como perdão, humildade, amizade, amor, virtudes que servem de alicerce para a evolução espiritual ao longo das vidas de Emmanuel. A obra conta os principais fatos da vida do senador romano Públio Lentulus, uma das encarnações do autor espiritual, destacando 3 situações marcantes: o encontro do senador com Jesus, a cura pelo divino mestre de sua filha Flávia, que havia contraído a hanseníase, e a conversão de sua esposa Lívia ao cristianismo. Com a doença de sua filha Flávia e após muito titubear, o senador, por sugestão de sua esposa, decidiu procurar o mestre. Segue daí um diálogo inesquecível. Senador, por que me procuras? Não seria melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade? Era como se essas palavras ditas por Jesus, na verdade, fossem dirigidas a cada um de nós, e não apenas ao senador. Procurar o Senhor à noitinha traduz uma conotação de dar prioridade a tudo que é material antes de se sintonizar com as questões transcendentes da espiritualidade. É optar pelo transitório ao permanente, pelo ilusório ao verdadeiro, pela sombra à luz, pelo sofrimento à felicidade. Mesmo que esse testemunho pessoal e intransferível nos exija o serviço íntimo de abnegação, desprendimento e renúncia, indispensável ao processo ascensional do espírito rumo à perfeição relativa que lhe está destinada. Jesus segue: mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. A atmosfera de elevação era extasiante e o homem público ficou pensando em tudo aquilo que poderia ser um sonho, quando o Senhor o chamou à realidade. Não, meu amigo, não estás sonhando, admoestou. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Que coisa extraordinária, não é mesmo? Jesus torna-se o nosso ponto de referência ao indicar claramente os valores que devemos adotar para a conquista da felicidade e saúde integral, bem como para a regeneração da nossa vida. E prossegue o mestre:
Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Pelo relato da obra, a recuperação de Flávia iniciou-se no momento em que Públio dialogava com Jesus. O Messias opera a cura da jovem à distância, utilizando-se de seu potente magnetismo, mais em decorrência da fé de sua esposa Flávia e Ana, sua criada, que propriamente pela intercessão do senador. Este, inclusive, não aceita que a melhora da filha tenha decorrido das intervenções divinas do profeta de Nazaré. Ao se referir ao ocorrido, optou pelas exigências fugazes das convenções humanas, suscitadoras da incredulidade, ao invés de admitir a intervenção divina. Foi realmente necessário mais de 1 milênio para que esse espírito exemplar pudesse consolidar sua jornada evolutiva, sendo necessárias ainda algumas encarnações e de dolorosas experiências para acordar em definitivo e, após um longo tempo, para a realidade da vida imortal. A significativa obra Há 2000 anos destaca 2 virtudes essenciais ao processo evolutivo do espírito em busca da felicidade integral, já vivenciadas por personagens do livro à época de Jesus: fé e humildade. Emmanuel conquistou essas virtudes ao longo de sua trajetória evolutiva. E esse espírito amigo, somos muito gratos pelo trabalho incansável de evangelização espiritual no Brasil. Há 2000 anos é uma obra-prima da literatura espírita, resultante da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nos faz refletir em definitivo sobre a seguinte questão: de quanto tempo ainda necessitaremos para o real encontro com Jesus na intimidade do nosso coração, de tal forma que sejamos efetivamente despertados para os elevados valores da transcendência espiritual. Que assim seja. Uma boa noite a todos.